Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: temporal provoca destelhamento, queda de árvores e falta de luz em municípios da região central. Rota de Santa Maria deve visitar mais de 2.000 moradores para regularização de acessos na RSC 287. E veja também: homem morre após levar um choque elétrico na tarde de hoje no bairro Parque Pinheiro Machado, região oeste de Santa Maria. Amanhã, na Universidade Federal de Santa Maria, começou com um ato de protesto do Diretório Central dos Estudantes e de Alunos em frente à reitoria contra o retorno do vestibular como forma de ingresso no ensino superior. A votação acabou sendo suspensa. E ainda, Polícia Civil realiza a Operação Metamorfo para combater o roubo de veículos de grande porte em Santa Maria e cidades da região. Ao todo, foram cumpridos 19 ordens judiciais. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. A mudança nas formas de ingresso da Universidade Federal de Santa Maria começou a ser debatida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em uma reunião no dia 26 de janeiro. Nesta quinta-feira, os 59 conselheiros se reuniram no 9º andar da reitoria junto com representantes estudantis para votar o retorno ou não do vestibular e do processo seletivo seriado. A votação acabou sendo suspensa e sem definição para uma nova data. A votação pela volta do vestibular na UFSM começou com um ato de protesto do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, e de alunos em frente à reitoria contra o retorno do vestibular como forma de ingresso no ensino superior. A gente acha que é importante estar aqui, principalmente porque foi muito falado pela reitoria, pela pró-reitoria de graduação, sobre o vestibular indígena. O vestibular indígena é uma luta histórica dos povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul, encabeçada por várias lideranças indígenas, inclusive o seu Augusto Apé, que é a liderança maior assim, nossa, que inclusive leva, a Casa do Estudante Indígena leva o nome dele, e nós achamos que é muito injusto que o nosso vestibular seja usado como moeda de troca pela volta do vestibular seriado. Na manhã desta quinta-feira ocorreu a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no 9º andar da reitoria da UFSM sobre a volta do vestibular. Estudantes, professores, técnico-administrativos e representantes de movimentos estudantis estiveram presentes manifestando contra essa forma de ingresso. Entre os problemas apresentados pelas pessoas contrárias está a falta de diversidade na universidade e que o problema do ingresso não é o SISU, e sim políticas para a permanência dos alunos. Nós, como DCE, nós entendemos que o processo do vestibular ele é um processo que principalmente segrega e seleciona quem entra na universidade. Então, infelizmente, a Universidade Federal de Santa Maria vai perder um pouco seu título de ser federal e vai se tornar regional, Tanto pelas questões de que quem vem de outros estados não vai ter interesse em se deslocar a Santa Maria e ter esse gasto econômico, ou não vai ter condições de dispor desse valor monetário para prestar o vestibular, como que a gente sabe que vai acabar segregando as pessoas que são de regiões mais distantes do próprio estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem como um processo muito regredido, muito ruim, para a vivência na Universidade Federal de Santa Maria. Durante a reunião, tiveram falas de diversos conselheiros, representantes estudantis e pró-reitores, como o pró-reitor de graduação Jerônimo Tibuch, que explicou o motivo da UFSM apresentar a volta do vestibular e do processo seletivo seriado como forma de aumentar o ingresso no ensino superior. Coletamos informações sobre todos esses pontos. Sobre o ponto de ingresso, nós coletamos diversas sugestões e a esmagadora maioria dessas sugestões, como a gente apresenta nos dados, foram sugestões que voltaram a um ingresso híbrido. Nós entendemos que se a universidade é diversa, o seu ingresso tem que ser diverso. E aí esse entendimento é um entendimento baseado em fatos concretos, em números, em aumento gradativo da evasão. Lembrando que a evasão ela é conjuntural, mas um dos fatores que influenciam a evasão é o ingresso. Antes de iniciar a votação, o DCE pautou que sem a participação e a discussão da comunidade de forma ampla, como o diálogo entre os cursos da universidade,
e sem a apresentação de um relatório detalhado que sustente os problemas do ingresso pelo SISU, não pode haver votação. Os estudantes e técnicos administrativos e representantes sindicais que estavam nos corredores escutando a reunião entraram na sala. Após isso, o reitor declarou que a reunião foi suspensa e retirou-se do local junto com os conselheiros. Até o momento, a reunião está suspensa e a nova data será na semana que vem e que já vai começar pela votação. A coletiva de imprensa, que estava prevista para o final, também não ocorreu. A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira a Operação Metamorfo para combater o roubo de veículos de grande porte. Ao todo, foram cumpridos 19 ordens judiciais. Os mandatos foram cumpridos nas cidades de Júlio de Castilhos, Santa Maria, Tupanciretã, Farroupilha e Arroio dos Ratos, sendo 9 de prisão preventiva, 9 de busca e apreensão e um bloqueio de conta bancária. 8 envolvidos no crime foram presos e um não foi encontrado e está foragido. Os policiais também apreenderam maconha, cocaína, armas, dinheiro e aparelhos celulares. O objetivo da operação foi desarticular a quadrilha responsável por um roubo que aconteceu em 28 de fevereiro. A vítima foi a Júlio de Castilhos entregar uma carga de silagem e o suposto comprador acertou que providenciaria ajudantes para descarregar a carga e que os 3 iriam pegar carona com um caminhoneiro em um certo ponto da cidade. Assim que embarcaram no caminhão, os homens anunciaram um assalto. Os suspeitos teriam dito que só queriam a parte do motor do caminhão. A vítima foi mantida em poder dos assaltantes por mais de 6 horas e foi solta em Itaara. O caminhão foi localizado na manhã do dia 1º de março em uma propriedade em Formigueiro. E o delegado que coordenou a ação, Adriano de Rossi, titular da Delegacia de Polícia de Júlio de Castilhos, comentou sobre a operação. Hoje, no início da manhã, a Delegacia de Polícia de Júlio de Castilhos deflagrou a Operação Metamorfo para o cumprimento de 19 ordens judiciais em 5 cidades do estado. Entre as ordens estão 9 mandados de prisão preventiva, 9 mandados de busca e apreensão e um bloqueio judicial de conta bancária. A ação visou desarticular a quadrilha envolvida num roubo ocorrido aqui em Júlio de Castilhos no final do mês passado, quando a vítima foi trazida até essa cidade com uma carga de silagem, onde ela foi rendida e ficou em poder dos assaltantes por mais de 6 horas, sendo que o objetivo da quadrilha era roubar o caminhão-trator para revender e comprar drogas para serem vendidas. Durante as buscas aqui em Júlio de Castilhos, a gente logrou êxito em apreender mais de R$ 1.900 em espécie, em dinheiro fracionado, 6 buchas de cocaína, uma porção de maconha, um revólver calibre 32, que as investigações apontam que foi utilizado neste roubo ao caminhão, e mais 6 munições calibre 32 e o aparelho celular também do indivíduo. Ele já tinha mandado de prisão preventiva expedido dentro dessa investigação do roubo. Foi elaborado um flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Em Tupanciretã foi apreendida uma pistola 9mm e 101 munições do mesmo calibre. Na penitenciária de Arroio dos Ratos foram apreendidos celulares e anotações, e nos outros locais foram apreendidos aparelhos celulares e demais documentos. O autor intelectual deste roubo se fez passar por um produtor rural aqui de Júlio de Castilhos e para simular um negócio, um interesse nessa carga de silagem, quando o real interesse era no caminhão-trator. Ele é um indivíduo com uma vasta lista de antecedentes policiais e as condenações dele somam mais de 90 anos. A operação teve apoio de diversas delegacias da 3ª Região Policial, das delegacias de General Câmara, Arroio dos Ratos e Farroupilha e da Superintendência de Serviços Penitenciários. Um homem morreu após levar um choque elétrico na tarde de hoje no bairro Parque Pinheiro Machado, região oeste de Santa Maria. Quando os policiais chegaram na residência, o Corpo de Bombeiros estava prestando os primeiros socorros, mas o homem já havia falecido. O local foi isolado e os peritos do Instituto Geral de Perícias, junto com os bombeiros, fizeram um trabalho técnico para apontar a origem da rede elétrica.
Peritos do IGP usaram um drone para fazer imagens aéreas da casa da vítima e das casas vizinhas para ajudar na investigação da origem da energia. A vítima, de 57 anos, não teve o nome divulgado. O governo federal prorrogou o prazo para recadastramento de armas de fogo até o dia 3 de maio. Os armamentos que não forem recadastrados estão sujeitos à apreensão administrativa. O prazo para recadastramento de armas no Sistema Nacional foi prorrogado por mais 30 dias. A medida é válida tanto para armas de uso permitido quanto as de uso restrito. Isso também vale para os CAC, caçadores, atiradores e colecionadores. O prazo agora vai até o dia 3 de maio. A prorrogação atende a um pedido de parlamentares. O ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve na Câmara de Deputados para falar sobre o assunto. Ele disse que o número de armas recadastradas já é maior do que o total de armas cadastradas originalmente. O recadastramento começou em fevereiro e está sendo feito pela Polícia Federal. Já são 762 mil armas de CACs registradas. O ministro também explicou que esse recadastramento não se trata de um confisco de armas, mas sim de um controle sobre o arsenal no país. Esse foi um dos primeiros anúncios feitos pelo presidente após a posse em janeiro. Essa é uma forma de rever o aumento de armas em circulação no país. Ao final do prazo, será elaborada pelo Ministério da Justiça uma nova proposta com regras para comprar armas, obtenção do porte e funcionamento de clubes de tiro. E nesta semana teve treinamento e instruções para 20 policiais do 1º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar. Eles se habilitaram para trabalhar com espingarda calibre 12, com munição de impacto controlado, conhecida como bala de borracha. O treinamento aconteceu na Sociedade Concórdia Caça e Pesca, no SOCEP, e policiais militares receberam instruções para que possam usar com segurança as armas. Essas munições também são chamadas de antimotim e são apropriadas para o uso diferenciado da força como instrumento de menor potencial ofensivo, que possibilita o policial a tomar o controle de uma situação sem ferir gravemente o suspeito. Eles também receberam orientações sobre as diferentes configurações e especificações técnicas, segurança e de utilização do objeto. O treinamento foi orientado pelo Tenente Leandro Neves de Oliveira. A Rota de Santa Maria vai visitar cerca de 2.400 pessoas e moradores para a regularização de acessos na RSC 287. O contrato prevê que todos que acessam a rodovia diariamente precisam prestar informações para que a rota tenha conhecimento da realidade de fluxo de pessoas e veículos. A partir de agora, 2.400 pessoas que moram ou têm empresas às margens da RSC 287 entre Santa Maria e Itabaí serão visitados por funcionários da Rota de Santa Maria para fazer a regularização de acessos à estrada. Essa medida é uma exigência do governo do estado. O contrato prevê que todos que acessam a rodovia diariamente precisam prestar informações para que a rota tenha conhecimento da realidade do fluxo de pessoas e veículos que entram e saem da estrada em cada acesso. Os técnicos da rota começaram a visitação por Itabaí e nas próximas semanas chegarão às demais cidades. Eles estarão devidamente identificados. A concessionária Rota de Santa Maria diz que não pretende fechar acessos à estrada. O objetivo é ter informações para saber em que pontos da rodovia seriam necessárias obras para garantir maior segurança para entrada e saída de veículos. Futuramente, o governo pode até determinar que, em casos pontuais, algum acesso acabe sendo restrito se não estiver regularizado. Quem mora às margens da rodovia não precisa entrar em contato com a rota e deve esperar a visita de um profissional da empresa. O Hospital Casa de Saúde, referência em atendimento 100% SUS e em parto humanizado, inaugurou uma sala de apoio à amamentação. Esta é a primeira sala de apoio à amamentação dentro de um hospital de Santa Maria. Além dos benefícios físicos para a saúde da criança, a amamentação colabora no fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. E assim o local vai acolher não só as puérperas, mas também pacientes que ainda amamentam e as colaboradoras do hospital. A sala de amamentação é resultado de uma parceria com o mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana.
O projeto foi desenvolvido pela enfermeira Débora Dickel na conclusão do curso. A ideia de criar o espaço partiu da experiência pessoal da Débora, que como mãe sentiu falta de ter um espaço em que pudesse amamentar seu bebê no trabalho. A primeira sala de apoio à amamentação dentro de um hospital em Santa Maria fica no 2º andar do Casa de Saúde, próximo à pediatria e também à maternidade. E a seguir, quase metade dos brasileiros não troca de escova de dentes regularmente e não se preocupa com a saúde bucal. E eu vou conversar ao vivo sobre esse assunto com o dentista Alain Binotto aqui no JD. Antes, nós vamos então para o nosso primeiro intervalo acompanhar como que está esse finalzinho de tarde, imagens ao vivo do Morro das Antenas, depois de uma noite de muita chuva em Santa Maria e também em toda a região central. Hoje o sol brilhou forte, mas com uma grande quantidade maior de nuvens. Agora 25 graus em Santa Maria, são 6 horas e 21 minutos, nós voltamos em instantes. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Estamos de volta com o JD e você sabia que quase metade dos brasileiros não troca de escova de dentes regularmente? Isso pode provocar uma série de problemas bucais. E para falar sobre esse assunto e também dar dicas, eu recebo com muita alegria o dentista e doutor em odontologia, Alain Binotto. Alain, seja muito bem-vindo ao JD para a gente falar desse assunto tão importante que às vezes as pessoas não dão muita atenção, mas que podem causar problemas. Eu gostaria já de saber com qual frequência a escova de dentes deve ser trocada. Boa noite. Boa noite, obrigado Kelly, obrigado a toda a equipe da TV Diário, um prazer imenso estar podendo conversar com vocês e compartilhar um pouquinho de conhecimento de saúde bucal para a comunidade também de Santa Maria, região e o mundo, né, que nos assiste.
A escova dentária, ela deve ser trocada em média a cada 2 a 3 meses. Esse tempo vai depender principalmente de 2 fatores: da qualidade da escova e da qualidade da escovação. Porque se eu tiver uma escova de uma baixa qualidade, com certeza ela vai durar um tempo menor, e a mesma ação, ou seja, uma qualidade ruim de escovação, principalmente com uma pressão excessiva, muita força na escovação, também vai fazer com que as cerdas se deteriorem mais rápido, percam eficiência e apressem a troca, então, efetiva para uma nova escova. Isso é muito importante. Doutora Alain, então, o aspecto da escova é o que vai indicar, então, o momento também que pode acontecer essa troca. Quando as cerdas começam a se abrir, a escova começa a ficar já feia, né? Como a gente diz, é o momento de fazer a troca? Exato, Kellen. Esse é um sinal muito clássico, assim, para todas as pessoas poderem entender. A desorganização das cerdas, à medida que elas perdem a formato de regularidade, o alinhamento entre elas, com certeza vai ter um prejuízo na escovação, já na qualidade da escovação, da remoção da placa, na sua eficiência. Vamos fazer um comparativo com a vassoura que a gente tem em casa. É mais ou menos a mesma coisa. À medida que ela começa a ficar muito escabelada, ela já não limpa da mesma forma ou da maneira como deveria. E nesse momento, então, ela merece e precisa ser trocada. Agora, doutora Alain, essa substituição, né? Se não faz a substituição corretamente, quais são os problemas que podem causar na saúde bucal? Bom, a nossa boca é totalmente, de todas as pessoas, ela é contaminada, né? A gente tem muito micro-organismos dentro da boca. E a saúde bucal, ela depende do controle da proliferação dessa microbiota, dessas bactérias. E esse controle é feito pela higienização. E a higienização, ela tem 2 ferramentas simples e básicas que funcionam e mantêm a saúde bucal das pessoas. É a escovação e o fio dental. Então, à medida que eu perco eficiência na minha qualidade de higiene, na minha limpeza, na efetividade desse controle da proliferação bacteriana, eu vou estar abrindo as possibilidades muito maiores agora para a doença bucal se instalar. Principalmente o quadro de periodontite, que é a doença que ataca as gengivas de todas as pessoas que não controlam bem a proliferação bacteriana, e a cárie dental, que vai atacar o tecido dentário, o dente, fazendo a cavidade, fazendo aquele famoso buraquinho, né, no dente, e muitas vezes precisando, a partir daí, o tratamento curativo e restaurador. Alain, quando a pessoa tem alguma doença, a gripe ou até mesmo a Covid, né? Você falou que a substituição pode ser em torno de 2 meses, mas quando tem alguma doença, assim, essa substituição tem que ser mais rápida? Como que funciona isso? Não há nenhuma evidência, Kelly, nesse sentido de ter que acelerar a troca de escova porque o paciente ou o usuário da escova ficou doente, né? Principalmente com sintomatologia viral. Ela é um bem específico de individual, então a gente não compartilha as escovas com ninguém da família, ninguém próximo, e o vírus ele não vai sobreviver na superfície por muito tempo, então mantendo a escova limpa após o período assim de doença, né, segue a vida normal, a escova estando eficiente, bem limpa, pode ser usada sem problema nenhum. A gente pode falar também do uso da escova elétrica, né? Eu gostaria de saber se é indicado, com que se for usar, qual é a frequência que ela deve ser trocada, porque, doutor, sem dúvida, o mercado apresenta uma grande quantidade de escovas, né? E aparelhos que podem ser usados, né, para a limpeza dos dentes. No caso da escova elétrica, como que pode ser usada? Olha, a escova elétrica, por muito tempo, ela foi uma alternativa secundária, principalmente para pacientes que tinham uma perda da motricidade manual, uma dificuldade maior no controle da escova, principalmente, então, pacientes mais idosos, pacientes mais debilitados. E isso mudou de uns anos para cá, porque um dos principais problemas da saúde bucal que nós temos hoje na população brasileira é a lesão cervical não cariosa. Então, além da gengivite, da periodontite, da cárie que eu citei anteriormente, hoje também é muito frequente a lesão cervical, onde as pessoas, eu vou tentar fazer uma analogia aqui, quando passa o dedinho, sente a retração de gengiva e já uma cavidade começando no colo do dente, assim, bem no começo da gengiva, como se fosse um buraquinho assim triangular. Essa cavidade ela é feita pela própria escovação muito forte ou por escovas de cerdas duras.
E hoje a escova elétrica, então, ela ganhou essa imagem, ela mostra bem a lesão não cariosa. E ela ganhou uma importância maior, porque através da escova elétrica a gente consegue ter, além do controle efetivo de toda a superfície que está sendo escovada, eu também controlo a pressão que eu estou exercendo durante a escovação. Muitas marcas hoje têm tecnologias que param o giro durante a pressão excessiva, e algumas ainda vão ter um template mostrando exatamente todo o circuito da boca para ter certeza que nenhuma área ficou sem a escovação. Então ela traz aspectos bem positivos e um impulso a mais para a nossa manutenção de saúde, com certeza. Agora, doutora Alain, você falou várias vezes da questão da força, a intensidade de escova, então não é mito, é verdade, né? Botar muita força não adianta muito, não vai melhorar a saúde bucal, porque às vezes pode achar que vai botar muita força e vai estar escovando mais os dentes, isso é mito. É mito, é uma sensação que as pessoas têm, assim, por estar fazendo aquela pressão, de estar escovando, de estar deixando a superfície mais limpa. Mas tem vários estudos que comprovam, que corroboram na mesma evidência, que não faz diferença nenhuma em relação à limpeza. A pressão excessiva, ela causa dano ao dente, dano à saúde bucal, dano à gengiva. Então, uma escova que tem cerdas duras, que tu coloca pressão, ou ainda, não, eu vou evitar cerdas duras, eu vou usar cerdas macias justamente para não ter esse dano. Mas no momento que eu pego cerdas macias e coloco pressão, eu estou causando um dano à margem do esmalte e da gengiva. Então é um mito e a gente precisa usar cerdas macias, preferencialmente o quanto mais macias melhores. Hoje a indústria está vindo para cerdas extra macias, inclusive. E o mais importante para uma escovação bem efetiva é que a gente consiga fazer ela de forma organizada, passando regularmente por toda a arcada dentária. Um problema que acontece, além da pressão excessiva, é a sobreescovação, porque as pessoas escovam várias vezes os mesmos lugares. Escovam andando pela casa, aí vão escovando um pouco em cima, um pouco embaixo, um pouco de um lado, um pouco do outro, sobe de novo e desce de novo. Então escova várias vezes os mesmos lugares. Eu já vi pacientes chegarem no consultório com lesões cervicais do lado direito e cárie do lado esquerdo. Aí tu pergunta assim, nossa, mas o senhor tem que escovar melhor. Ele diz assim, não, mas eu escovo 10 vezes por dia. Eu digo assim, mas o senhor está escovando da maneira errada. Então a gente não precisa trabalhar na quantidade, sim na qualidade da nossa escovação. Perfeito, doutora Alain. Para a gente encerrando o nosso bate-papo, o uso do fio dental, ele é essencial para a limpeza completa dos dentes? Sem dúvida nenhuma, ele é um protagonista junto com a escova dental, porque a escova, fazendo o circuito bem organizado, escovando do fundo de um lado até o fundo do outro, a superfície na frente do dente, em cima, por dentro, eu vou ter uma limpeza efetiva dessas áreas, mas por melhor que seja a minha escovação, entre os dentes a escova não limpa. E o paciente às vezes me relata o seguinte, doutor, mas eu não comi churrasco hoje, eu não comi milho, eu não tenho nada no meio dos dentes. A gente pode até não ter um resíduo alimentar, mas a gente tem ali bactérias que estão se proliferando, que estão se multiplicando e que estão promovendo, além da alteração do hálito, a halitose, também um prejuízo na nossa saúde bucal, seja na gengiva ou no dente. Então, fio dental, sim. Escova, fio dental e o creme dental são os nossos aliados para uma saúde bucal perfeita. Muito bem, mas eu vou aproveitar a presença do Dr. Alain. Eu gostaria de falar também dos pequenininhos, as crianças, porque o Alain é casado com uma grande amiga, a Luana Lima, e eles têm o Vitório, que é um fofo, né, Alain? E ele deve estar começando já. Com que idade incentivar a escovação, até mesmo para ser um adolescente, depois um adulto que cuida realmente da saúde bucal? Sim, esse incentivo, esse estímulo vem do exemplo. Então, o momento ideal, na verdade, a limpeza da cavidade oral a gente deve fazer desde sempre, do bebê. Né? Após o aleitamento, já fazer a limpeza dos rodetes gengivais, porque ele não tem dente, mas vai ficar resíduo do leite materno ou do leite que o bebê usa, enfim. Agora, a escova de dente, a escova dental, a partir do nascimento do primeiro dentinho, que é o incisivo inferior, o dentinho aqui da frente de baixo, ele deve ser escovado diariamente. E o melhor para incentivar a criança é realmente fazer junto com o pai, com a mãe, naquele ambiente ali do banho, da manhã, e aí cultivando desde sempre bons hábitos,
para garantir a saúde bucal para ele durante todo o desenvolvimento. Muito bem, então, doutor Alain Binotto, muito obrigada pela sua participação ao vivo, pelas dicas e pelas informações aqui no JD. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço, sempre às ordens. Muito obrigado. E nós seguimos aqui porque no próximo bloco o temporal e o vento forte que aconteceu ontem provocou estragos em municípios da região central. Nós vamos agora para o intervalo e vamos acompanhar a movimentação do trânsito em Santa Maria. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Medianeira com Elvio Basso, um movimento bastante intenso naquela região da rótula, mas o trânsito fluindo normalmente. Podemos ver um outro trecho também? Vamos ver então imagens ao vivo, Nossa Senhora das Dores com a General Neto, também é um local onde tem muito movimento no final do dia. Agora são 6 horas e 35 minutos, 25 graus em Santa Maria. Você está acompanhando o JD com as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região e nós voltamos em instantes. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques. Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O temporal na noite de ontem provocou estragos em municípios da região central, como Júlio de Castilhos e Tupanciretã. A chuva, acompanhada de fortes ventos, destelhou casas, derrubou árvores e postes e deixou muitas áreas do interior e do espaço urbano sem energia elétrica. Uma das cidades atingidas foi Júlio de Castilhos. De acordo com a Baroclima, os acumulados no município ficaram em torno de 41 milímetros e os ventos chegaram a 60 quilômetros por hora. O prefeito afirmou que o gabinete prepara o decreto de emergência em função do vendaval. Em 2022, o município passou por situação semelhante e também emitiu o documento para garantir recursos e realizar os reparos necessários.
Para suprir as demandas, 900 folhas de brasilite foram compradas. De acordo com o prefeito, praticamente todos os postes de madeira que tinham ainda caíram, danificando escolas e casas. 2 locais de ensino registraram estragos e as aulas da rede municipal foram suspensas. O galpão, por causa que o transporte ficava no galpão onde ficam os veículos. O vento, cerca de 30 indígenas precisaram ser abrigados no ginásio municipal. Segundo o prefeito, ainda não é possível estimar a dimensão dos prejuízos, pois a prefeitura está trabalhando no levantamento do temporal. Em Tupaciretã, o temporal também gerou estragos. A chuva acumulada nas últimas 24 horas foi de 33 milímetros e os ventos em torno de 74 quilômetros por hora. Depois de uma reunião nesta quinta-feira com a Defesa Civil, o prefeito listou as consequências da chuva, entre elas árvores caídas, rede elétrica, deixando vários bairros sem luz e poucas dezenas de casas destelhadas, já que na sua maioria já foram consertadas pelos próprios moradores. A coordenadora da Defesa Civil confirmou que a equipe entregou lonas para alguns moradores por causa do destelhamento. Carros ficaram atolados no interior e foram as ocorrências registradas na zona rural. Mesmo com as chuvas regulares, o prefeito reiterou que o abastecimento de água para 42 famílias por causa da estiagem continua. Tupanciretã, inclusive, foi a primeira cidade da região central a decretar situação de emergência pela pouca chuva. E o Gustavo Verardo, da Baroclima Meteorologia, preparou uma tela com os acumulados de chuva observada no Rio Grande do Sul em 24 horas e nós vamos acompanhar, então. Você está acompanhando que em Uruguaiana, 131 milímetros de chuva, Vera Cruz registrou 84, Santa Rosa, 75 milímetros, Caçapava do Sul, 72 milímetros, São Martinho, 60 e Entre Juiz, 58 milímetros. E as câmeras do bate-papo astronômico servem também para monitorar raios. A estação de monitoramento tem 2 câmeras de alta-sensibilidade apontadas para o céu e 2 apontadas para o pátio da estação, que são usadas para pegar os meteoros no horizonte. E também captar fenômenos como raios que nós estamos mostrando. Raios, chuvas como estas que nós estamos mostrando e registradas ontem por volta das 8h30 da noite. As câmeras gravam 24 horas por dia esses fenômenos. A gente agradece então ao Fabrício Couvero por ter feito esse registro. Vamos agora então saber da previsão do tempo. A sexta-feira deve ter uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul, favorecendo a ocorrência de mais temporais. O risco maior é para a metade norte gaúcha, mas a região central também vai ser atingida. Não se pode descartar a ocorrência de temporais isolados e nós vamos ver as temperaturas nas telas. Em Santa Maria, sexta-feira, mínima de 21 e máxima de 28 graus. No sábado, temperaturas variando entre 13 e 23. No domingo, mínima de 11, máxima de 25. E na segunda-feira, mínima de 12 e máxima chegando aos 28 graus. Vamos conferir algumas cidades aqui da nossa região. Vamos ver então em Faxinal do Soturno, mínima de 22 e máxima chegando aos 29. Em Cacequi, máxima de 30. Em Ivorá, também previsão de instabilidade nesta sexta-feira, mínima de 20 e máxima de 28. Em Dona Francisca, mínima de 21 e máxima de 30 graus. E o governador do estado, Eduardo Leite, cumpriu a agenda na região central durante o final de semana e ele esteve também em Restinga Seca, onde visitou obras e assinou a pavimentação da RS 149. O município de Restinga Seca, que está celebrando seu aniversário, contou com a presença do governador Eduardo Leite e a primeira parada dele foi para uma visita às obras de ampliação do Hospital São Francisco. Aqui, o governo aportou R$1 milhão para a reforma da emergência, além de repasses para a compra de equipamentos para o centro cirúrgico, com uma contrapartida do município. A Secretaria de Saúde está atuando diretamente aqui na operacionalização dessa entidade. Recebeu o governador hoje para que ele enxergue com os próprios olhos os problemas que nós temos aqui para resolver e que também possa acompanhar aquele investimento que o Estado já está fazendo, que já nos deu aqui um bom recurso quando nós apresentamos os projetos
conseguimos R$1 milhão com o governo do estado para iniciar essa mudança estrutural importantíssima. Para nós é um marco histórico, né? Que o governador possa ver que nós estamos aplicando bem esses recursos e que eles estão sendo úteis e que a gente possa, com isso, também pleitear recursos para as próximas etapas. Logo após, o governador realizou a entrega da obra da rua Adão Mário de Oliveira Dornelles e aqui o investimento chegou a R$1.300.000. A obra beneficiará uma série de empresas instaladas na região, além de melhorar o tráfego para a comunidade local. A viabilidade da execução foi realizada através do programa Pavimento RS e a entrega estava no cronograma das festividades do município. É uma alegria muito grande poder estar recebendo o governador Eduardo Leite aqui neste dia importante em que nós fazemos essa entrega e tantas outras que estão sendo realizadas no nosso município. Então a gente está muito feliz e compartilha da felicidade de poder comemorar nesse dia 25 de março de 2023 os 64 anos de emancipação político-administrativa do nosso município. Em Restinga Seca celebramos a entrega de pavimentação asfáltica com recursos do governo do estado, visitando o hospital que está com obras no bloco cirúrgico e na nova emergência do hospital, sendo feitas as obras com recursos também do governo do estado. O cronograma das visitas do governador aqui em Restinga Seca fez parte do calendário de eventos de 64 anos de emancipação político-administrativo em que o município está vivendo. Já aqui em Nova Palma, o governador falou para uma multidão na Câmara de Vereadores, tornando um sonho o que o município novapalmense e o município pinhal-grandense almejam há muitos anos. Esta obra irá beneficiar os produtores da região, pois em dias de chuva a trafegabilidade no local fica completamente comprometida por ser de chão batido e por esta via passa boa parte da produção de Nova Palma e Pinhal Grande. É uma obra que há muitos mandatos, tenho certeza que muitos outros prefeitos que já passaram, tanto aqui por Nova Palma como por Pinhal Grande, sonhavam, buscavam esta conclusão desta obra aí. São vários investimentos que o governo do estado está fazendo aqui. Agora, aqui em Nova Palma, a gente está celebrando a entrega, na verdade, a assinatura da ordem de início de uma obra importante que é para a pavimentação asfáltica entre Nova Palma e Pinhal Grande, garantindo o acesso asfáltico para a cidade de Pinhal Grande, investimento de R$15 milhões do governo do estado. Mas também a oportunidade, ao vir aqui a Nova Palma, de visitar outras obras feitas com recursos do governo do estado. As obras de pavimentação do Avançar Turismo no balneário aqui de Nova Palma, pavimentação urbana também, dentro do Pavimenta, a rua Tamandaré e outras ruas transversais aqui que ligam com a rua principal da cidade. Vamos visitar um posto de saúde que tem obra de reforma e ampliação com recursos do governo do estado. Após a assinatura da ordem de serviço das obras dos 4,5 quilômetros que ainda não tem asfalto, o superintendente do DAER falou que as máquinas chegarão ao local em 10 dias e salientou o sonho da comunidade pinhal-grandense. Estamos hoje diante de um grande dia. Aqui o governador hoje, ele não está só dando ordem de início de uma obra de pavimentação, ele está começando a concretizar um sonho da região e dessas duas comunidades de Pinhal Grande e Nova Palma, que vão finalmente aí tirar Pinhal Grande do famigerado mapa dos municípios sem acesso. E realmente, depois de um processo licitatório complexo, nós conseguimos homologar a licitação. A empresa de La Pátria, que é uma empresa da região muito competente, vai fazer a obra a partir da ordem de início. Então a empresa tem por prazo legal 10 dias para começar os serviços e a gente espera que logo as pessoas possam desfrutar aí os primeiros quilômetros que faltam aí a ser pavimentados e a conclusão desse grande sonho que é o acesso ao município de Pinhal Grande. O governador Eduardo Leite salientou a parceria com os municípios para o desenvolvimento do estado, principalmente nas regiões que apostam no turismo. E o nosso compromisso nesse nosso novo ciclo de governo, fazermos também esses investimentos em novos programas que a gente vai desenvolver em parceria com os municípios. Então a gente está aqui ao lado dos municípios, nessas obras de infraestrutura, dando a condição de acolher novos investimentos privados, gerar emprego, renda, a partir de uma região que é cada vez mais vocacionada também para o turismo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos da marca Fugini. A medida foi adotada após uma inspeção sanitária que descobriu o uso de matéria-prima vencida na fabricação da maionese. Durante a inspeção, foram identificadas falhas graves de fabricação relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas, entre outros. A suspensão é válida apenas para os produtos em estoque na empresa. A suspensão vai continuar válida até que a empresa regularize o processo de seus produtos, as boas práticas de fabricação. Em nota, a empresa afirmou que a fábrica já alterou os processos e procedimentos internos indicados. E no próximo bloco você vai ver que 2 atletas de Santa Maria do projeto Golfe na Escola foram indicadas para participar de um campeonato internacional. Nós vamos agora para mais um intervalo acompanhar a movimentação do trânsito. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Medianeira com acampamento. A gente vê ali um pouquinho de congestionamento, um movimento bem intenso, então, nas principais avenidas da nossa cidade. Vamos aproveitar e acompanhar um outro trecho. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Presidente Vargas com a Ângelo Bolson, também movimento bastante intenso, mas o trânsito fluindo normalmente na região. Agora são 6h51, nós voltamos em instantes. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques? Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Duas atletas do projeto Golfe na Escola do Santa Maria Golfe Clube foram indicadas para participar de um campeonato internacional que vai acontecer em julho na Califórnia, nos Estados Unidos.
As meninas Luísa Spavanello, de 9 anos, e Paola Lovato, de 11, foram convocadas em razão das posições no ranking nacional juvenil de 2023. O ano passado, o projeto Golfe na Escola foi aprovado no PROESP, um programa proposto pela Secretaria de Esporte e Lazer de Santa Maria, que possibilita a viabilidade do projeto. Mas a participação das atletas no torneio norte-americano depende delas conseguirem arrecadar cerca de R$28 mil para custear as passagens e também a hospedagem das duas atletas. E você confere agora o que foi notícia no JD desta quinta-feira. Nós mostramos a votação pela volta do vestibular na Universidade Federal de Santa Maria, que iria acontecer hoje, foi cancelada. Os estudantes, técnicos administrativos e representantes de sindicatos que estavam nos corredores escutando a reunião entraram na sala protestando contra a volta do vestibular. Após isso, o reitor declarou a reunião como suspensa e retirou-se do local junto com os conselheiros. A votação deve ser remarcada, mas ainda não há data definida. Trouxemos também a notícia que um homem morreu na tarde de hoje após levar um choque elétrico no bairro Parque Pinheiro Machado, região oeste de Santa Maria. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros, mas o homem já havia falecido. Peritos do Instituto Geral de Perícias utilizaram um drone para fazer imagens aéreas da casa da vítima e das casas vizinhas, para ajudar na investigação da origem da energia. A vítima, o homem de 57 anos, não teve o nome divulgado. E o Hospital Casa de Saúde inaugurou uma sala de apoio à amamentação. Esta é a primeira sala de apoio à amamentação dentro de um hospital em Santa Maria. Além dos benefícios físicos para a saúde da criança, a amamentação colabora no fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê. Assim, o local vai acolher não só as puérperas, mas também pacientes que ainda amamentam e as colaboradoras do hospital. A sala de amamentação é o resultado de uma parceria com o mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate e a gente se encontra amanhã a partir das 6h05 com as principais notícias de Santa Maria e da nossa região. Uma ótima noite e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital